Dia 28 de maio é uma data muito especial. É o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. O objetivo? Trazer visibilidade ao assunto, destruir tabu, promover acesso a produtos e educação menstrual e direitos vinculados como a saúde, água, saneamento básico e reforça a importância do investimento em políticas públicas e na mudança de cultura da nossa sociedade. A menstruação é um processo natural e biológico que nos acompanha por grande parte das nossas vidas e necessário à manutenção da nossa espécie. Sem ele, a gente não estaria aqui gravando e nem você aí ouvindo. Por isso, o Eu Menstruo existe, porque se é tudo isso, precisamos dar maior atenção, cuidado, sensibilidade e tomar atitudes de responsabilidade individual, coletiva e estatal. Vamos unir nossas forças para a causa, celebrando também as nossas conquistas menstrualísticas ao longo dos anos? Eu me chamo Beatriz Sabot, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética, e este é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E o podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 50 no Apoia-se, ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. Os links estão na descrição desse episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo para que a gente possa entrar em contato e expandir esse conteúdo, fale com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais, @eu.menstruo. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre essa data importantíssima para a nossa causa. Hoje, infelizmente, estaremos ausentes de Tassi Fortunati, viu, minha gente? Mas irei chamar a Carol Pinhol, que já esteve aqui com a gente em outros 2 episódios passados, e desde que eu soube que ela ama falar sobre ciclo menstrual, que entrou no meu radar menstrualístico e novidades chegarão, viu? Aguardem! Para quem ainda não conhece a Carol, ela é biomédica, especialista em reprodução assistida, doutoranda em biologia celular e idealizadora do Ser Íntime, um projeto de informação e acolhimento que fala sobre educação sexual e menstrual para conhecer o corpo. Carol, seja muito bem-vinda novamente e já vai tomando seu espacinho. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. É sempre uma troca muito legal, muito interessante, muito enriquecedora. E é um podcast que eu admiro muito, que eu gosto muito. Então, eu fico muito feliz em estar fazendo um pouquinho mais parte dele aqui, mas nesse episódio. E é isso, realmente, menstruação é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu me identifico muito com a menstruação, não só porque eu menstruo, mas porque eu já tive muito problema com minha menstruação ao longo da minha vida. Ela era muito dolorida, eu tinha muito tabu com ela, achava que ninguém podia saber que eu estava menstruada. Acho que muita gente se identifica com isso, né? Tem aquela coisa de querer esconder o absorvente na escola de todo jeito. Já ouvi, inclusive, que eu não podia falar com os meus amigos meninos que eu estava menstruada, porque aquilo deixava eles com nojo. Então, já trazia essa noção de que menstruação é uma coisa suja, é uma coisa que reforça esse tabu, né, ainda mais. Reforça essa noção de que, como se tivesse algo de errado no nosso corpo, assim, e não o contrário, né, que é a verdade, que na verdade a menstruação é saúde, é sinal de que a gente está bem e é um dos principais fatores que a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso corpo. Então é por isso que eu amo falar de menstruação e eu estou muito feliz de estar aqui nesse episódio. Uma coisa que eu acho maravilhosa dessa data, do 28 de maio, é que, na minha perspectiva, ela foi evoluindo, né? Então, ela começou sendo um dia de higiene menstrual, que daí, para mim, ainda remete um pouco a essa questão. Eu sei que não é a intenção, mas remete para mim, Bia, uma sensação de que é sujo, ou de que é nojento, ou de que, assim, eu não gosto muito dessa palavra higiene, eu acho, para início de conversa. E aí depois eu via o 28 de maio sendo tratado mais como um Dia Internacional para a visibilidade de questões do conceito de pobreza menstrual. E agora eu tô vendo que a palavra, o conceito também, dignidade menstrual, está sendo mais utilizado, que também, da minha perspectiva, é o que eu mais gosto, de dignidade menstrual
E eu adorei a sua partilha, porque você falou muito desse lugar do escondido, do não visível. Então, nós termos uma data internacional para dar visibilidade à menstruação e a corpos menstruantes e a esse sangue e tudo que ele se relaciona na nossa sociedade, né? Porque a gente está falando, então, de saúde, de cultura, de sociedade, de ciência, de encantamento para quem vê também o ciclo menstrual dessa forma. E como apenas trazendo uma visibilidade, uma certa representatividade, eu acredito que já tem muito potencial transformativo. Porque se eu sou uma menina, como eu fui, né, e você também foi, que menstruava e na escola tinha que esconder o absorvente como se fosse assim, estava cometendo um delito, né? Era algo assim, meu Deus do céu. E eu lembro, na verdade, veio essa imagem na minha mente agora, neste momento. Eu lembro que teve uma vez que eu menstruei na sala e eu levantei um pouquinho assim, eu vi que tinha manchado, inclusive, a cadeira, e o meu melhor amigo da época me emprestou o blusão dele para eu ficar, né, ali amarrado na cintura e fui para casa com o blusão dele assim, orando para que não viesse tanto sangue mais e eu não ficasse ali menstruada no meio da rua ou no carro e coisas assim. E como gera esse pânico na gente, como se realmente estivesse cometendo um delito ou alguma coisa assim, sendo que é algo natural, sendo que é algo que acontece. E, claro, não é confortável, você tá vazando, mas é algo que acontece, da mesma forma que outros processos fisiológicos acontecem, né? Primeiro, para mim, essa data já é uma celebração. Eu sei que às vezes aqui, inclusive no podcast, isso já aconteceu, que a gente ficou meio numa lamentação, numa tristeza, numa desesperança de ai meu Deus, é muito difícil, ai meu Deus, tem muitos desafios. Mas para mim, esse lugar de já termos uma data sobre isso, para falar sobre isso, já é uma grande vitória, ainda mais ela sendo internacional para mim. Então, são várias comunidades aí de vários países unidos em prol dessa causa. Só da gente ter, então, essa data específica já é o momento da gente celebrar. E eu realmente vejo, Carol, eu queria saber a sua opinião, que nos últimos anos a gente está tendo enormes avanços. Quando eu comecei a estudar ciclo menstrual e falar sobre menstruação, isso em 2015, gente, era assim, na expressão, tudo isso aqui era mato, não tinha nada. Quem dirá nas redes sociais que tem esse poder de alcance de milhares de pessoas e reunir pessoas que são interessadas nesse tema, né? Então, saibam que a maioria das pessoas que estão no meu círculo íntimo ou que fazem parte da minha vida, eu conheci por causa do ciclo menstrual, eu conheci por causa da menstruação. A Tassiana, que é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, foi na formação em terapia menstrual. A Stephanie também, todas as pessoas que eu convivo e converso no meu dia é dessa causa, é da causa menstrualística. Então, para mim é um grande presente. Eu também enxergo muito esse avanço, assim, eu acho que só por a gente conseguir falar disso um pouco mais abertamente, né, igual você falou, essa situação de, ai, vazou um pouco, meu amigo me emprestou, fiquei morrendo de vergonha, eu acho que isso até hoje é uma coisa que ainda acontece, porque, né, realmente não é confortável, mas enfim, eu acho que hoje em dia eu tô percebendo uma forma das pessoas tratarem a menstruação um pouco diferente, assim. Então, tem aqueles apelidinhos, né? Tô de Chico, tô naqueles dias. É um termo que eu comecei a escutar depois que eu criei o Instagram também, é quando eu ficar boa da menstruação. Que coloca um peso tão grande nisso, uma ideia de que menstruação é uma doença, né? Quando eu ficar boa, quando eu melhorar desse grande problema na minha vida, que é a menstruação. Eu não sei se é questão de bolha, mas eu vejo muito nas pessoas próximas a mim também, mesmo as pessoas que não são da área da saúde, que não estão envolvidas nesse tema tão ativamente, assim, realmente tendo uma conscientização maior, uma tranquilidade maior para falar sobre isso e também da importância do conhecimento do ciclo para outros aspectos da vida, né? A gente não aprende o ciclo menstrual na escola com toda a amplitude que ele representa. A gente aprende que o ciclo menstrual serve para reproduzir, né? Que a gente só libera um óvulo para reproduzir e o útero só serve para isso e só fica baseado nisso, assim. Então, eu acho que isso também gera um pouco desse
ódio. Ódio é uma palavra muito forte, mas eu acho que para algumas pessoas chega a isso também. Eu odeio menstruar, né? Eu odeio essa fase, eu odeio minha TPM, porque tem essa ideia de que a menstruação é inútil, que só serve para engravidar. Se eu não quero engravidar agora, então eu não preciso passar por isso. Então eu percebo sim uma grande conscientização atualmente que facilita muito a nossa comunicação sobre esse tema, facilita muito o nosso entendimento sobre como funciona o nosso corpo e a nossa aceitação sobre as fases que o nosso corpo passa, e isso é essencial para vários aspectos da nossa vida, assim. Eu acho muito importante a gente falar de menstruação e falar a palavra mesmo menstruação, mas a menstruação ela faz parte de algo maior, né? Que é o ciclo menstrual. Então, eu acho só da gente não olhar para o todo já tem algo estranho aí, porque realmente a menstruação ela fica separada e ela entra nesse lugar que você trouxe como se fosse uma grande doença, né? E a gente precisa se livrar dessa grande doença o mais rápido possível e de todas as formas e esconder ou trazer muitas emoções de raiva ou tristeza ou culpa em relação a ela, e a gente deixa de ver o ciclo como esse sinal de saúde, como um mapa comportamental, com várias abordagens aí que a gente pode trazer. Eu acho que a sua fala para mim, Carol, traz muito esse lugar de como a gente está não só avançando nas conquistas, mas avançando mesmo no ampliar do conceito. Como eu falei no início, né? Começou como higiene menstrual. Então, vamos falar sobre absorventes. E aí depois foi para a pobreza menstrual. Tem inúmeras populações que não têm esse acesso, e não só não têm acesso a absorventes, como não têm acesso a saneamento básico, água, educação menstrual, educação de forma também mais ampla, e de repente a gente traz esse conceito de dignidade menstrual, até mesmo podendo aliar, que foi algo que eu teci no meu mestrado em bioética, como direitos humanos. Se os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte dos direitos humanos, eu acredito que a gente deveria ter, né, ou estar tecendo sobre direitos menstruais, né? Porque quando eu fui estudar direitos sexuais e reprodutivos, eu não achava nada falando de menstruação. Curioso, né? A gente cicla, a gente produz os nossos hormônios naturais, a gente se prepara para talvez ter um evento extraordinário. Não que a gente menstrue para isso especificadamente, mas a gente produz nossos hormônios, a gente tem essa capacidade reprodutiva e a gente não está falando de menstruação para ver como é um tabu e é invisibilizado. Então, essa expansão de conceito e da gente poder abarcar várias áreas e vários temas, eu acho muito importante e muito bonito. Até para que a gente possa fazer uma comunidade, né, de educadoras menstruais, de pessoas engajadas nisso. Tem pessoas que vão engajar mais, então, na questão de produtos menstruais, outras pessoas vão engajar em métodos contraceptivos, outras pessoas vão engajar em autoconhecimento e ciclo menstrual. A gente consegue aí alcançar, né, vários lugares que para mim há uns anos atrás seria inimaginável. Então, eu acho isso muito potente e com uma capacidade transformativa enorme, e para mim é motivo de celebrar, principalmente nessa questão de envolver então essas situações que na bioética a gente chama de persistentes, que seriam essas situações que não deveriam acontecer em 2023, né? Então, não ter acesso à água, não ter acesso a saneamento básico não é algo que a gente deveria estar vivenciando ainda, ou não acesso a métodos contraceptivos ou produtos menstruais, mas tem esse lugar emergente da gente, inclusive, poder chegar no momento de ver o ciclo menstrual como uma grande potência, que é o que eu acredito, e que estamos dando passinhos aí para ver não só como algo tolerável, ai, tudo bem, vai, entendi que menstruação é algo saudável, sinal vital, mas algo de tipo, caramba, eu posso me conhecer a partir do ciclo menstrual? Eu posso aprender a me respeitar, a me amar, a ter um desenvolvimento pessoal e profissional a partir do que eu conheço do meu ciclo menstrual. Isso é fantástico. E causar esse interesse, inclusive, né? Mas aí é realmente passinhos, 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 passinhos.
aqui no Brasil eu realmente tô ficando feliz, assim. Eu acho que eu não tenho um dia no meu perfil, aí eu até queria saber do seu, Carol. Eu não tenho um dia que não vem algum perfil me seguir na questão de um projeto, de uma ONG, muitas vezes criada, construída por adolescentes, por pessoas mais novinhas que a gente, né? Acho que você tem 30, eu vou fazer 30, então assim, 18, 20 anos, até mesmo adolescente, que, sabe, vivem sua menarca agora, criando algo, um projeto, uma ONG, não só para doar absorventes, mas para tecer sobre educação menstrual nas suas escolas e universidades. E eu fico assim, cara, isso é deslumbrante, assim, isso é maravilhoso. Como essa geração também tá vindo linda. Porque eu fui estudar ciclo menstrual com 21 anos e foi de uma enorme dor e até mesmo de muito mais vinculada a métodos contraceptivos do que a menstruação em si, né? Eu fui estudar ciclo porque eu não queria usar método contraceptivo hormonal nem colocar o DIU na época. Não foi por um deslumbre ou a importância da educação menstrual. Conforme fui caminhando, que eu fui vendo a importância disso. Mas essa geração tá vindo assim muito potente. Nossa, eu concordo muito, assim, eu também vejo muito esse movimento. Tem muitas pessoas que também chegam até mim pedindo para ter mais visibilidade mesmo, para divulgar o Instagram, para divulgar formas de ajudar. E eu acho que é essencial que esse movimento de conscientizar as pessoas sobre pobreza menstrual e de doar absorventes venha junto de uma educação menstrual, né? Para educar mesmo as pessoas sobre isso. E não, porque eu acho que esse é o principal problema e que gera vários outros fatores na nossa sociedade, econômicos, políticos, enfim. Mas você estava falando sobre as meninas mais novas, né, terem essa iniciativa, e eu acho que isso vem um pouco sobre esses últimos anos a gente conseguir falar mais abertamente sobre menstruação e talvez essas meninas sejam filhas das mulheres que já começaram a querer e ter o interesse de ir mais atrás da menstruação. Porque eu lembro, eu estava pensando sobre esse episódio, dando uma estudada, e eu comecei a lembrar da minha menarca, da minha primeira menstruação. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito aberta, sempre conversou muito comigo, mas ainda assim a menarca sempre é um momento de muito medo, de muita vergonha, e de alguma forma ou de outra você se sente exposta, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma história de que menstruou, aí na próxima reunião de família todo mundo ficou sabendo que você menstruou. Então, assim, é uma exposição da sua intimidade que hoje em dia a gente não se importa tanto. Eu falo super abertamente da minha menstruação, mas naquela época em que era algo tão novo e que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento sobre aquilo antes, não entende o que vai acontecer, ainda não tem magnitude de todas essas mudanças que acontecem, pode gerar um leve trauma, né? O que pode acabar causando todos esses problemas e tabus que a gente está falando sobre menstruação. Então, eu acho que mais do que a gente falar sobre pobreza menstrual, que é um problema muito emergente, é uma questão muito atual e que realmente não devia acontecer em 2023, é algo que já deviam ter um maior movimento da política para conseguir resolver isso, né? Ou pelo menos para conseguir diminuir esses problemas, a gente precisa começar ainda mais a falar sobre educação menstrual, para que isso chegue nos órgãos públicos, para que isso chegue nas escolas também, né? Para que isso chegue nas empresas, para os empregadores, para os empreendedores entenderem que a menstruação não é uma fraqueza, né? Que se tem uma funcionária que está menstruada, que está com cólica, aquilo não é uma fraqueza. E que todas essas oscilações que a gente tem ao longo do ciclo são coisas que a gente consegue aprender sobre elas, a gente consegue entender aquilo, a gente consegue usar isso ao nosso favor. E não necessariamente a gente precisa, ai, tô menstruada, não consigo fazer nada. Tem gente que se sente inútil, né? Tem gente que acha que não consegue levantar da cama, mas isso não é normal. Então, acho que é esse trabalho de tentar não normalizar esses sintomas negativos da menstruação. Então, eu não gosto de romantizar a menstruação como sendo algo muito maravilhoso e sagrado, porque pode ser sim para algumas pessoas. Tem gente que enxerga a menstruação como algo muito potente
própria vida. E eu acho isso maravilhoso, mas não é assim para todo mundo. Então eu acho que a solução não é a gente tratar a menstruação como uma coisa super romântica, mas é a gente conseguir entender que tem alterações sim, que vão ter mudanças sim no nosso corpo e vamos entender o que dentro dessas mudanças que está normal ou não, né? O que dentro dessas mudanças é algo que você precisa procurar uma ajuda, que você consegue resolver, entre aspas, por conta própria, então o que você pode mudar na sua vida para diminuir esses sintomas. Acho que dentro da educação menstrual tem muito isso, assim, não só entender como é o seu ciclo, quais as fases do seu ciclo, para que servem os hormônios, mas entender essa individualidade também, né? Uma coisa que sempre vem para mim quando a gente está falando de cólicas, né? A gente repete muito isso, e de fato é a verdade. Não é normal sentir dor ao menstruar, né? Talvez ali um incômodo, afinal, o útero está contraindo, tem um endométrio descamando, né? Ali dá uma chamadinha de atenção, ok. Agora, uma dor incapacitante, esse exemplo que a Carol trouxe de pessoas que ficam incapacitadas, né, que não conseguem levantar da cama, isso não deve ser normalizado. Ao mesmo tempo que isso não pode servir de um argumento para outras pessoas, e aí vem homem cis na cabeça, né, de falar, olha, isso aí que você tá sentindo é mentira, porque menstruar não dói não, viu? Você tá inventando esse tipo de dor. E aí a gente fica nesses extremos de desvalidar ou invalidar o que muitas mulheres, muitas meninas passam de dores incapacitantes mesmo. E aí, dentro desse grande conceito de dignidade menstrual, eu penso muito nesse lugar de capacitação dos profissionais e das profissionais de saúde para além da educação, né? Porque se você chega para um médico ou uma médica falando que você está com dor, e enfim, talvez o acolhimento desse profissional vai ser toma um anticoncepcional e vai para casa. Sendo que a gente quer também tratamentos eficazes e tratamentos que vão na raiz da questão e ter as nossas dores validadas e receber um apoio, receber um cuidado mesmo para isso, né? Então, se você está nessa situação de odiar o seu ciclo menstrual porque você sente dor, saiba que você merece um cuidado em relação a isso, até porque senão se torna um ciclo vicioso de você odeia a menstruação porque dói, e aí dói porque você odeia a menstruação, e esse ciclo ele precisa ser quebrado em algum momento. E para mim, esse lugar da dignidade menstrual, ele está muito relacionado a isso também, a saúde e a capacitação de profissionais, de fato capazes, a acolher essas demandas, porque é enorme. Você pergunta para uma pessoa, eu odeio menstruar, por quê? Ela vai trazer alguma coisa de dor. Assim, se for apenas, porque eu acho. Ela não vai falar odeio menstruar. O odeio, pelo menos da minha experiência, está sempre relacionado, assim, com esse lugar de muita dor, de muito sofrimento, de ter visto mãe, de ter visto avó, muitas vezes até tirando o útero. Essas dores, esse sofrimento sendo passado de geração a geração. E aí, quando você falou, que eu acho lindíssimo, né, dessa geração mais nova, ser filha das mulheres que vieram antes, é muito verdade. E, assim, a gente já está abrindo muitos caminhos, mas já tinham caminhos abertos para a gente também, né? Então já tinham mulheres antes da gente tecendo sobre isso, escrevendo livros, facilitando oficinas, e a gente, espero eu, que cada vez o caminho possa ser mais tranquilo e mais bem lapidado mesmo, para que mais meninas possam caminhar por eles, né? Eu estava pensando sobre educação menstrual no lugar de eu ser uma educadora menstrual. Quando eu era pequena, isso não era uma possibilidade. Tipo, Bia, de 5 anos, o que você gostaria de fazer quando você for mais velha? Quero ser educadora menstrual. Gente, isso não existia. Talvez hoje pode ser que uma criança se entusiasme. Quero ser educadora menstrual, que maravilhoso, que coisa bonitinha, sabe? E isso para mim é muito também uma conquista, né? Isso ser uma possibilidade e que cada vez mais, inclusive, seja uma possibilidade próspera, né? Da gente poder prosperar com um trabalho que traz transformações individuais e coletivas. Com certeza. Eu tô pensando na criança falando quero ser educadora menstrual. Eu vi uma postagem de uma psicóloga no Instagram ontem, sei lá, ela falando assim, não crie pais mimados. Eu falei, cara, eu acho que eu realmente frustrei muito os meus pais, assim, porque eu fui de, quero ser juíza para ser educadora menstrual e amar perdidamente o meu trabalho, assim. Então, ou encontradamente o meu trabalho,
Mas fiquei pensando nisso também. E sobre isso de odiar menstruar e ter essa relação negativa com o próprio corpo, eu sempre tento falar, gente, a gente vai ter mais ou menos 400, 450 ciclos menstruais ao longo da vida. Isso é muita coisa, a gente passa muitos anos da nossa vida menstruando todos os meses, né? A não ser que você use algum método que iniba, né, que bloqueia seu ciclo menstrual, mas assim, uma pessoa com um ciclo natural passa muitos anos menstruando. Então, por que não ir atrás de alternativas mais saudáveis, sabe? De ter uma relação melhor com você mesma. Você não precisa amar sua menstruação, sabe? Você não precisa tornar disso um ritual. Tudo bem, mas ter uma relação melhor e uma relação de mais respeito com seu próprio corpo. E eu acho que é legal a gente já falou um pouco aqui sobre pobreza menstrual, mas a gente entrar um pouco mais nisso, porque se a gente está falando aqui que a gente, na nossa bolha, que tem condições de comprar absorvente, né, que tem água potável em casa, que tem um teto para dormir, ainda assim tem tantos possíveis problemas com a menstruação. Imagina uma pessoa que não tem nada disso, né? Imagina uma adolescente que mora numa casa, dorme num quarto com outras 15 pessoas que às vezes não tem acesso fácil a absorvente, porque absorvente é um artigo de luxo, né? Absorvente ele é tributado como um artigo de luxo, então o imposto em cima dele é absurdo, ele é muito mais caro do que ele deveria ser. Então o acesso não é tão simples, né? Imagina uma pessoa em situação de rua também, que não tem como tomar banho diariamente, que não tem acesso de novo à água potável, porque muitas vezes quando as pessoas falam em pobreza menstrual, em doar absorventes, algumas pessoas levantam a questão de, e se doar coletor, né, não seria mais fácil, porque ele dura muito mais tempo, você não precisa fazer esse investimento ali todos os meses, mas se a pessoa não tem condições de ferver, né, não tem onde cuidar da higiene correta desse coletor para que não traga infecções e acaba usando miolo de pão, meia, folha de jornal, papelão, tecido velho, papel higiênico quando tem grande disponibilidade, enfim, coisas que de qualquer forma vão gerar infecções, vão gerar problemas muito graves, com risco de choque tóxico. Enfim, então é um problema que a gente precisa falar com mais frequência, a gente precisa trazer isso para a nossa roda de conversa, né? Precisa falar com outras pessoas, porque aumentar a visibilidade menstrual dentro do nosso meio e dentro da nossa vida é o primeiro passo para a gente conseguir tratar a menstruação como uma questão de saúde pública, que é como ela deveria ser vista mesmo pelos órgãos públicos na política. É algo que, como eu já falei, influencia vários outros fatores econômicos também. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir não invisibilizar essas pessoas também que passam por isso todos os meses e que não tem como nem julgar que tem uma relação difícil mesmo com a menstruação, porque passa por uma situação de sofrimento mesmo, né, relacionada a ela. Sim, Carol, sim. O nosso episódio ele está se encerrando e eu acredito que você deixou várias sugestões para que as pessoas possam engajar nessa causa, né? Então aproveitem o dia do 28 de maio para fazer um stories, um post, comunicar sobre isso na sua comunidade, buscar uma ONG, um projeto não só de doação de absorventes, mas também de poder impulsionar a educação menstrual, compartilhar o que você sabe, ou compartilhar minimamente de uma forma natural, né? Dando os nomes que são os nomes corretos. E para encerrar, Carol, eu senti vontade de perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é a menstruação para você em uma palavra. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz e eu adoraria saber nos comentários desse nosso lançamento o que é menstruação para você. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que tenhamos trazido luz e que você se engaje nessa causa tão importante para a gente e para todas as pessoas que menstruam. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo.
Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande!